tarde, eu sou o Lucas Carvalho, estou aqui com a psicóloga Zaira Mesquita. Ela vai falar um pouco do tema saúde mental para nós. Bom, boa tarde, eu sou a Zaira Mesquita, sou psicóloga hospitalar, sou psicóloga clínica também e psicóloga da Universidade Federal, e fui convidada por essa turma para participar desse trabalho e para nós falarmos um pouco sobre a saúde mental. Bom, pensei em diversas formas da gente ver a saúde mental. Preferi fazer um corte cronológico, né, para a gente entender melhor. Bom, vamos lá. Até em meados mais ou menos da década de 60, não existia um protocolo estabelecido de como se tratar as pessoas com problema mental, né? Então, o que acontecia com essas pessoas? As pessoas que andavam, os caminhantes, os andarilhos, as pessoas que tentavam agredir as demais, que tinham um problema de saúde, né, de saúde, problema psiquiátrico, elas eram apenas retiradas daquele convívio social e eram internadas. Então, elas passavam a viver em colônias, em grandes galpões, em manicômios, né? Então elas ficavam naquelas situações como uma medida de proteger o restante da sociedade que estava, né, ilesa de qualquer problema de saúde. Então era uma medida extremamente sanitarista. Sempre que a gente fala desse termo sanitarista, é falar de uma concepção que tenta retirar do meio aquilo que está errado e enclausurar, né? Por isso que hoje em dia aquelas medidas que estão sendo tiradas, que estão sendo desenvolvidas sobre a proposta do crack, né, que é tentar tirar aquelas pessoas da cracolândia e levar para a internação compulsória, por isso que elas são tão polêmicas, porque elas remetem a um período sanitarista, né, por isso que elas são tão polêmicas. Então, assim, naquela época, como não existiam protocolos de saúde para essas pessoas serem tratadas, a medida era o quê? A equipe de saúde fazia o quê? Ela entrava num trabalho de contenção. Vamos tentar conter. Se a gente não consegue controlar esse transtorno, a gente tenta fazer uma contenção. Quando essas pessoas serem institucionalizadas, essas pessoas perdiam toda a identidade delas. Em todos os sentidos, elas perdiam a identidade, inclusive os documentos de identidade mesmo. Então, elas ficavam sem suas vestimentas, né? Elas tinham as vestimentas da própria instituição. Quando não, elas ficavam nuas, pelo risco de que elas fizessem algum tipo de agressão consigo mesmo, né, com as próprias roupas. Então essas pessoas, elas ficavam sem um contato familiar, sem um contato social. Então era uma medida de tratamento completamente insalubre. Imagine uma situação em que você perde todo o convívio. Algumas pessoas que estavam ali enclausuradas, por exemplo, no Hospital Colônia, que em 1960, por exemplo, ele tinha lugar para 200 leitos. Imagine, 200 leitos. Em 1961, ele conseguiu alcançar 5 mil pessoas, 5 mil internos. Então, existiam 5 mil pessoas internadas ali dentro. Entre elas, existiam pessoas que não tinham transtorno mental. Existiam prostitutas, existiam mulheres grávidas sem marido, existiam bêbados. Então, aquelas pessoas eram levadas, colocadas como se fosse um grande depósito, né, uma medida completamente sanitarista, colocadas ali, dentre as outras, e até quem estava numa situação de sanidade mental terminava adoecendo pela consequência daquela situação, terminava adquirindo um transtorno psiquiátrico ou abrindo um quadro psicótico pelo próprio contexto em que se vivia. E aí, quando começaram a existir os primeiros hospitais psiquiátricos, como é que a equipe tratava essas pessoas? Existiam algumas maneiras bastante extremistas, como, por exemplo, nós podemos falar da eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, né? Hoje em dia, quando a gente pensa no eletrochoque, a gente tem uma visão péssima, uma visão horrível. O cinema também criou uma visão da eletroconvulsoterapia que é horrível, quando, na verdade, a eletroconvulsoterapia, quando bem ministrada, ela é uma terapia altamente exitosa. Mas, naquele tempo, ela era utilizada como uma medida de punição. Vocês conseguem entender isso? Era como se fosse utilizada como uma medida de punição. Se o paciente ele passasse a ter um comportamento desejado, a equipe falava, vamos mandar a eletroconvulsoterapia. Então, era como se fosse uma medida de castigo, né? E era usada em demasia. O paciente poderia entrar num quadro de demência, de ter convulsões o tempo todo, porque não era um tratamento padronizado. Outra técnica que era utilizada era a camisa de força. Acho que muitos de vocês conhecem a camisa de força. Eu acredito que esse é um item que nem existe mais, né? Existiam choques insulínicos, existiam os próprios cubículos, eram quartos pequenos, sem iluminação alguma e sem nada, que a comida era jogada por debaixo da porta, né? Mesmo sem colheres, sem talheres, para que eles não se machucassem.
e ali era como uma medida também de contenção, verifiquem que não existia nada nível de tratamento praticamente. A terapia era toda voltada para conter aquelas pessoas, né? E dentro dessas situações existia também uma medida extrema. Eu não tenho conhecimento se essa medida foi amplamente utilizada no Brasil, mas foi uma medida norte-americana muito utilizada, que era a lobotomia. O que acontecia? Eram retirados, era fazer uma pequena incisão cirúrgica aqui, e aí era desligado o feixe aqui aqui do lobo, o feixe aqui no lobo frontal, em que o paciente era desligado das emoções dele. Então, ele parecia estar calmo, mas na verdade ele estava com todas as emoções dele desativadas. Então, uma medida drástica, né? Uma medida completamente arbitrária, é o que se pensa hoje sobre saúde mental. Bom, esse terrorismo, né, se é que a gente pode se utilizar dessa palavra, ele se estendeu até quando? Se estendeu durante muito tempo, até que as famílias, os profissionais de saúde, os próprios usuários começaram a se manifestar. Né? Alguns profissionais de saúde com bom senso começaram a fazer denúncias de maus tratos e dizer vamos repensar, não é assim que se trata. As pessoas estão chegando aqui de uma forma, estão saindo daqui de uma forma deplorável. O que está acontecendo, né? E as famílias começaram a manifestar, as famílias que não conseguiam ver aquelas pessoas que passavam meses e meses institucionalizadas. E aí começa a se pensar, mais ou menos na década de 70, sobre as primeiras formas de reformar essa forma de tratar a psiquiatria. Então, daí o termo reforma psiquiátrica, né, que vocês estão vendo agora nessa disciplina, que é quando se começam a ter as primeiras ideias sobre reformar o modelo de psiquiatria, que nós chamamos de reforma psiquiátrica. Existiam leis, existiam protestos, existiam diversas formas aí de manifestar, e um deputado, tomou uma causa que se chama Paulo Delgado, e aí ele lutou muito por essa causa, e só em 2001, se não me engano, em 2001, essa lei foi sancionada, que é a Lei 10.216, que ela pede uma reforma na assistência de saúde. Né? Ela pede um direito a essas pessoas com transtorno mental a uma situação de saúde que retire, inclusive, ela daquela institucionalização e troque a medida terapêutica dela por medidas de ressocialização, por medidas como os CAPs, por medidas como residências terapêuticas. Né? Então, essa lei foi aprovada. Ela está em vigor, ela funciona. Nós tivemos aqui mesmo no Piauí exemplos de que algum hospital psiquiátrico, um determinado hospital psiquiátrico foi desativado. O número de leitos do nosso hospital de Abel já tem diminuído bastante. Hoje em dia nós temos diversos CAPs aqui na cidade, diversos CAPs pelo Brasil inteiro. A maioria dos municípios, né, com determinado número de habitantes, tem os seus CAPs hoje em dia. E tudo isso, gente, advém da onde? Dessa medida de reforma política psiquiátrica. Né? A partir do momento que se pensou em mudar tudo isso. Outra forma que nós temos de tratamento hoje, além do CAPS, é abrir um leito psiquiátrico no hospital geral. Né? A pessoa com transtorno mental, ela ia ser tratada no hospital geral como qualquer outra pessoa, como um indivíduo que chegou com um trauma na perna, de um acidente, com uma pessoa que chegou com uma gastrite, com uma pessoa que chegou com hipertensão. Né? Equalizar essas medidas. Além dessa, nós temos as residências terapêuticas. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas as residências terapêuticas são aquelas pessoas que já têm muitos anos de institucionalização, que estão em hospitais psiquiátricos e que já têm uma certa autonomia, que não oferecem risco mais para si ou para outra pessoa, ou se oferece um risco mínimo, e aí elas passam a conviver com outras pessoas que têm transtorno mental. Essas pessoas fazem parte daquele perfil de pessoas que, por exemplo, perderam os seus vínculos familiares. Nós temos pessoas aqui no Hospital Eolino de Abel que estão em tratamento há 25 anos e que estão há 30 anos. Então, são pessoas que nem conhecem mais o mundo lá fora. Né? E essas pessoas estão ganhando um convívio novamente com a residência terapêutica. Elas ganham uma casa, elas ganham uma ajuda de custo do governo, então elas conseguem de novo o poder de compra, o poder do convívio social. Né? E porque também existem pacientes que as famílias não querem mais. Vocês entendem? Pacientes que as famílias não sabem o que fazer e não têm interesse. O hospital tenta entrar em contato, as pessoas se perdem e elas passam a ser indivíduos que precisam da proteção do Estado. A residência terapêutica é o ideal. Por exemplo, hoje no Brasil existem, por exemplo, pelo menos 12 mil pacientes que estão internados, eles poderiam ser beneficiados pelo serviço de residência terapêutica.
né? Então, o que nós podemos ver ao longo do tempo é que mudou bastante, né? Mudou bastante a forma de ver a pessoa com transtorno mental, né? Se nós partíssemos daquela ideia lá do começo, quando eu comecei a falar de 1960 para cá, nós tivemos muitos ganhos. Nós chegamos a um patamar de um ideal social? Claro que não, né? As institucionalizações ainda existem, né? Ainda existem pacientes sendo internados, ainda existem pessoas que não procuram um hospital dia, ainda existem muitas pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas pelos CAPs e não estão, ainda existem o tempo todo nas ruas, se nós formos aqui para a própria porta da universidade, aqui da Faculdade de Santo Agostinho, não dificilmente nós vamos ver uma pessoa caminhando com problema mental aqui pela rua de pé descalço, abandonada, sozinha, não é? Muitas vezes agredindo uma pessoa. Então, assim, lógico que ainda está muito distante do que nós queremos, mas muitas medidas foram tomadas. É por isso que a importância dessa disciplina aqui no curso de vocês, principalmente no serviço social, que são pessoas que são autores que lutam muito pelos nossos direitos, né? Então, é por isso a importância dessa disciplina, que é para a gente disseminar essas novas políticas de saúde. E é isso. Eu queria saber, assim, sobre o acompanhamento do CAPS. O acompanhamento que eles têm, se tem outros projetos além do CAPS, ou se estão surgindo novos projetos, ou se só tem mesmo o CAPS. Bom, é o seguinte, como eu falei para você, dentre as novas medidas terapêuticas que foram previstas pela reforma psiquiátrica, nós temos o quê? Nós temos os CAPs, nós temos as residências terapêuticas, nós temos a abertura de leito em hospital geral, nós temos residência terapêutica, eu falei? Residência terapêutica, o CAPS e o hospital dia, né? Que é aquele hospital em que a pessoa pode até passar o dia inteiro internado, mas no final ele volta para o convívio dele. Do mesmo jeito é o CAPS, dependendo do transtorno, você passa a semana lá durante o dia, depois você volta para casa. Algumas pessoas só ficam 3 dias. Então essas pessoas lá dentro têm diversos tipos de atividade. Tem o psiquiatra lá dentro, tem o psicólogo, tem o educador físico, tem o assistente social. Então ela faz pinturas, né? Ela tem a terapia ocupacional, ela brinca, ela tem atividades lúdicas, ela tem atividades de estimulação cognitiva. Então existem sim diversas outras medidas. É isso. Eu acho que já está bom, né? Encerramos o debate. Muito obrigado, professor. Obrigada, Lucas, e boa sorte a todos. Estou à disposição da faculdade e dos alunos.